jurídica. Me aponte aqui onde é que a gente fala de escravidão. Se só fala de contratação através de carteira assinada, com dupla garantia e mais calção, tripla garantia. Então, nós temos que falar, eu estou falando deste projeto, que é uma ideia de modernização, aumento de garantias e possibilidade de gestão da minha atividade empresarial. E só para provocar mais um pouquinho, aqui ainda diz que eu posso terceirizar a atividade fim, mas não posso terceirizar toda a atividade. Então, é um absurdo, se eu puder, eu troco isso aqui. Eu vou contratar o serviço aqui de limpeza, mas eu vou ter que ter alguém funcionário da minha empresa que é da limpeza. Eu não vou poder ter 100 de limpeza contratados. Eu vou ter que ter 10 contratados da minha empresa. Não vou poder ser todos da terceirizada. Se eu puder, eu altero isso aqui. E altero porque eu acho que é o melhor. E aqui eu entendo que, uma boa parte, entendo que não é. Mas eu realmente acho que é o melhor para a sociedade brasileira. Ela tem sido orientada sempre pela solução dos problemas do fundo e não pelos meios processuais para a solução do problema. Dito isso, eu quero cumprimentar a mesa porque consigo observar nos debatedores uma definição muito clara de duas posições que conseguem orientar uma dialética, conseguem instruir uma dialética. A posição do conteúdo da relação do trabalho versus a posição da segurança jurídica, ou seja, a tutela do Estado contra a relação liberal entre os elementos da sociedade. E nesse contexto, eu observo o seguinte: nenhuma dessas duas posições tem uma abordagem perfeitamente clara do problema real que leva a todo esse processo intrincado, que é nós estarmos chamando o trabalhador de trabalhador e não de cidadão, e o patrão de patrão e não de cidadão. O que isso implica? O ponto em que eu quero chegar é que a necessidade de um direito do trabalho, ela decorre que o Estado se calca, entre outros elementos, na inviabilização da emancipação dos trabalhadores, de se emanciparem em cidadãos, o que poderia fazer com que eles mesmos pudessem cuidar da sua própria relação de emprego com os seus patrões. A pergunta, então, vem a ser a seguinte: será que não seria mais honesto, política e intelectualmente, nós fazermos um trabalho legislativo no sentido de que se buscasse não a presunção absoluta da hipossuficiência do trabalhador, porque nem todo trabalhador é hipossuficiente, e apesar disso eles são presumidos como tal, para que fosse forçado o mercado a empurrar o conjunto natural das relações de trabalho para a emancipação do trabalhador. Primeiro, reconhecendo um trabalhador emancipado, um trabalhador que tenha estudo de nível superior, ele possa regular suas próprias relações de trabalho com a empresa, e depois que a empresa e o Estado passem a ser penalizados quando eles não cuidarem de empurrar os demais trabalhadores para essa mesma situação de emancipação. Em vez da gente ter duas soluções de contorno globais, uma o direito do trabalho e a outra, por exemplo, a terceirização, que visa romper as dificuldades criadas pela tutela do Estado. A pergunta é para mim assim. Vou deixar para o doutor, é uma coisa muito complexa, muito filosófica. Eu não acho que você esteja deixando, eu não entendi bem o teu conceito assim, de deixar liberal. Eu não sei se eu não considero liberal. Eu não sei nem tentando uma tutela. Eu acho que a tutela com relação aos direitos trabalhistas, ela está ampliada aqui. Eu estou regulando mais as relações de trabalho. Eu estou ampliando as garantias. Só estou dizendo o seguinte: deixa eu trabalhar, deixa o homem trabalhar.
Deixa o cara empreender, deixa o cara montar sua empresa, deixa o cara contratar e ser contratado por PJs terceirizadas. Não é pejotização por CNPJs. Então, eu não vejo aqui que eu esteja abrindo mão da tutela, eu estou ampliando e do meu aspecto ainda acima, mais do que... Esse é o problema. Mas aí o liberal é tu, né? Não sou eu, então. eu acho que tem questões aqui que tem que diminuir. Por exemplo, as disposições desta lei não se aplicam aos contratos de terceirização no âmbito da administração pública direta, autárquica e funcional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso aqui é um dinossauro jurídico, entendeu? Aqui tem que arrancar daqui. Como essa necessidade de eu ter o percentual dos trabalhadores da atividade fim, eu posso terceirizar, mas não tudo. Um pouquinho eu tenho que ficar. Não é uma lógica, nem do meu ponto de vista, nem jurídica e nem racional. Então, nesse caso, eu sou um pouquinho mais liberal, então eu diria como tu. Mas eu acho que o projeto traz garantias e que ele deve também avançar com essas garantias para dar essa segurança jurídica também para o trabalhador. Eu acho que a vida é assim, né? Todos nós temos pontos de vista, né? Inclusive sobre a questão ideológica, política. Isso é da democracia, isso é natural, né? E ponto de vista, como já dizia um autor brasileiro, nada mais é do que a vista que se tem a partir do ponto em que se está, né? Então é natural que se tenha visão distinta, né? É natural que o deputado Marquesa veja assim, leia assim, interprete assim o projeto, né? Agora é natural também que se tenha, quem tem a vivência que eu tenho de 18 anos na magistratura de trabalho, né? E mais 15 anos de bancário, é natural que eu tenha também uma visão crítica, né? Sobre como se formam essas relações, como se dão as relações de trabalho e de que modo se deve aperfeiçoá-la. E eu não vejo modo de aperfeiçoar a legislação naquilo que é básico, senão por intermédio da lei, ou, e aí eu acho que contempla um pouco a sua preocupação, por intermédio das normas coletivas. Acordo coletivo, convenção coletiva, né? Que é o espaço apropriado onde empresa e sindicato, onde empresa e empregados, né, sentam e convencionam ampliação de direitos, né? Ampliação de direitos, porque nós temos que concordar. Não posso ser tão taxativo assim, mas nós podemos concordar, né? Que o direito, principalmente os direitos humanos, eles são fixados na norma constitucional e nas normas internacionais de modo geral, a partir de um princípio de não haver retrocesso. Não se permite retrocesso naquilo que é civilizatório, né? Então é nessa linha que eu entendo que a terceirização da forma como está muito ruim. Por isso ela precisa de regulamentação, né? E a regulamentação que nós temos, ela é preocupante, para dizer o mínimo, né? E eu só gostaria de dar uma palavrinha sobre uma observação que foi feita pelo deputado, no sentido do interesse monetário, vamos dizer assim, dos sindicatos na defesa dessa posição ideológica que os sindicatos defendem, negativa de qualquer tipo de terceirização. Esse é um problema dos sindicatos, né? A defesa que faço aqui é uma defesa vinculada ao aspecto jurídico. Eu procurei, de alguma maneira, apresentar fundamentação jurídica. Sim, claro. Eu só faço questão de destacar isso porque os sindicatos podem até ter algum interesse lateral do ponto de vista financeiro, econômico, porque os sindicatos dependem também, né, do imposto sindical e etc. Até não considero que isso seja ilegítimo, né? Pode ser um argumento político para criticar a posição dos sindicatos. Mas é importante que a gente veja sobre esse aspecto, né, e é nesse ponto que eu quero encerrar a minha fala, de que está em risco
neste projeto, da forma como redigido, como posto, está em risco a relação de emprego constitucionalmente estabelecida. E é nesse ponto que eu chamo a atenção para reflexão. Pessoal, infelizmente, pelo adiantado da hora, nós temos que encerrar, pela tempo entrega técnica colocada. Eu vou fazer uma proposta para a mesa e para o futuro. Isso, já vou apresentar a palavra. Acho que nós deveríamos continuar a discussão. Proponho, inclusive, que a gente possa fazer uma publicação com o estado da arte, a situação atual da terceirização brasileira. Está faltando, acho que nesse debate, talvez a gente pense para o futuro, é um aprendizado, uma localização sócio-histórica do que é o processo e aonde chegamos. Faltou nessa discussão esse detalhe. Os principais debates sobre esse tema, o reflexo deles não entrou no problema. Por exemplo, a análise do Giovanni Alves começa com a imaturidade da sociedade brasileira em defender seus próprios direitos. Esse é um item que é fundamental, porque ele acaba discutindo o papel do parlamento. E, ao inverso do que nós estamos falando pelas redes sociais, nunca o Brasil teve o parlamento com um exercício tão forte como nesse período, que, em tese, para a fase democrática, seria algo interessante a ser estabelecido. Talvez nós também não entendemos ainda qual é o real papel e a força que esse papel tem, que o parlamento tem no seu desenvolvimento. E uma coisa eu tenho que concordar com o deputado: o presidente sabe disso. Não, várias, tem outras. O presidente da Câmara dos Deputados sabe disso. Se tem alguém que conhece o parlamento, é ele. Esse é um detalhe que já começa desleal do ponto de vista da luta, porque ele conhece todos os detalhes em relação ao parlamento. E isso é o primeiro ponto que se estabelece. Nós, brasileiros, conhecemos de fato o que é o papel do parlamento. Então, acho que a primeira pedaço tinha que ser isso. Num segundo momento, acho que o senhor podia se comprometer a um texto, que a gente poderia discutir, inclusive, a elaboração, da mesma forma que o professor, e acho que a Universidade Federal de Santa Maria tem essa obrigação. Tem uma cartilhazinha, não sei se cartilha ou um documento, discutindo a terceirização, dada a importância que tem essa faculdade para esse tema propriamente dito. E eu vou deixar bem claro esse ponto de vista. É difícil essa atividade de mediação. Então, não, ao contrário, porque acho que a gente tem que ir ao contrário. E nesse ponto eu concordo com o diretório e com outras, já ouvi isso de outras manifestações estudantis. A democracia exige que a mesa seja neutra, não neutra, mas que ela não se manifeste. Do contrário, nós teremos dois debatedores com um professor, e essa atividade é cara, mas ela tem que ser exercida, senão a gente não vai conseguir avançar. A gente pode combinar uma próxima discussão, mas daí na condição, de fato, de debatedor. Então, não vou me manifestar sobre essa situação, sobre o tema hoje estabelecido. Está mentalizando, tá? Então, acho que a gente pode propor, por uma próxima discussão, esse ponto 1, que a gente possa explicar bem o que é, uma posição relacionada a uma situação específica do projeto, a defesa do projeto, não é de ideologia, mas do projeto, e, de repente, uma manifestação a respeito do próprio Estado de Direito. A gente vai dar, então, 1 minuto, pode ser? Para cada debatedor, para fazer suas considerações finais. E, na sequência, você também tem uma fala, é isso? Um minuto de judiciário. Tá. Bom, então eu queria apenas agradecer aqui a mediação do professor Paulo e dizer que eu sempre participava de conversas cruzadas. Tem o Cláudio Brito, que sempre dá o pitaco dele, uma opinião mais incisiva, e tinha o Lazier, que é senador agora, que cutucava os dois lados. Então pode ser um mediador participativo também, Paulo. Não segura tanto da próxima vez. Saudar e agradecer ao Dr. Gustavo aqui pela forma técnica, carinhosa e gentil que estabeleceu o debate, ao André, ao convite do TLD aqui, a todos vocês que trocaram um chopp bem geladinho de uma sexta-feira aqui em Santa Maria para estar aqui conversando com a gente, debatendo um assunto que eu acho que é apaixonante, que eu não sou um especialista, né, que eu tenho que aprender bastante, acho que evolui muito aqui, vou estudar mais aqui algumas questões que eu gostaria de responder melhor, mas eu vou insistir aqui. Isso aqui não afeta
a relação empregado-empregador. Isso aqui afeta a possibilidade de abrir uma forma de estruturação empresarial. Segundo, não tem nenhum retrocesso em nenhum direito aqui. E terceiro, eu mantenho o desafio. Um artigo ou uma frase em todo esse projeto que retire meio direito do trabalhador brasileiro. Não há nesse projeto. É isso que está se debatendo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho extremamente importante isso e quero parabenizar vocês por promover e estou à disposição para vir aqui, mesmo quando tiver um mediador assim também. Fazer igual o pessoal dos estudantes. Eu te aponto, mas lá fora, né? Lá fora a gente... Eu quero agradecer de forma muito enfática o carinhoso convite que recebi do Diretório Livre do Direito, dizer que me sinto prestigiado como juiz do trabalho de Santa Maria, ser convidado para retornar. Vocês não tenham constrangimento, me convidem sempre, que eu venho com muita satisfação. Nós estamos no limite da nossa capacidade de trabalho, infelizmente, mas sempre é conveniente para o Poder Judiciário esta integração com a universidade, com a academia. Eu faço questão de vir. Hoje deveria estar, no fim da tarde, em Porto Alegre, numa reunião da Comissão de Direitos Humanos do Tribunal, mas eu pedi para os colegas que relevassem, porque eu tinha um compromisso com vocês aqui e eu faço questão de estar sempre presente como convidado. O tema é apaixonante. Eu quero registrar também a forma cordial com que nós conseguimos debater o tema aqui, capacidade do deputado Marquesa Júnior de tratar o tema. Eu tive a oportunidade de assistir pelo YouTube aquela histórica sessão da aprovação do projeto na Câmara Federal, e também recordo da manifestação do deputado ali. Então, a gente tem o privilégio de debater com quem é qualificado, conhece o tema, né, e sabe expor as ideias de modo cordial como convém. Eu não posso encerrar sem aceitar a provocação que foi feita aqui, né? E eu tenho o privilégio de falar por último. Isso vai deixar o deputado numa situação muito difícil, né? Mas um dos artigos do projeto de lei que reduz direitos, no meu entendimento, é o que permite expressamente a quarteirização, que nós não chegamos a falar aqui, né? Mas vocês vão observar, né, que é possível, pelo projeto de lei, uma empresa terceirizar o serviço para uma outra. Quarteirização na lei. Isso, para mim, é reduzir direito, é precarizar. Mas eu não quero deixar o deputado em constrangimento, eu vou dizer que isso é uma interpretação que eu faço, tá bem? Muito obrigado pela paciência. Senhores, então, está encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado pela presença de todos.